O principal mecanismo reflexo responsável pelo controle rápido da pressão arterial é o barorreflexo. Os barorreceptores se localizam na crosta da aorta, os barorreceptores aórticos, enviando sua informação até o centro vasomotor via nervo vago, e no seio carotídeo, os barorreceptores carotídeos, que enviam a informação via nervo glossofaríngeo. Esses receptores percebem o estiramento da parede arterial, sendo estimulados com o aumento da pressão. Então, quanto maior o nível da pressão arterial, maior o estímulo desses receptores. Observações experimentais ajudam bastante a gente entender esse controle do barorreflexo. Aqui nós temos a medida de variação de pressão arterial média em um cachorro durante 24 horas da sua vida de cachorro normal, com todas as atividades do dia, com estresse, em presença de barorreceptores. Esse mesmo animal, quando tem as vias do barorreflexo interrompidas, seccionadas, ele é denervado, nós podemos observar que a variação de pressão arterial durante o dia é muito mais intensa do que na situação anterior. Então, tem momentos do dia que ele chega a quase 200 milímetros de mercúrio de pressão, e em outros momentos ele chega a pressão bastante baixa. Isso quer dizer que o barorreflexo é importante para manter a pressão arterial em níveis estáveis, evitando grandes variabilidades ao longo do dia. Então, em presença de um aumento de pressão arterial, isso provoca estiramento dos barorreceptores, que mandam estímulos estimulatórios para o núcleo do trato solitário, levando então à ativação da região vasodilatadora caudal, que passa a inibir a região vasoconstritora rostral, reduzindo assim a atividade simpática enviada para o coração e vasos. Esse estímulo que chega na região do núcleo do trato solitário também provoca a ativação do núcleo ambíguo e núcleo motor dorsal do vago, aumentando a estimulação parasimpática, que vai para o coração. Com isso, então, em presença de aumento de pressão arterial, haverá uma redução da atividade simpática e aumento da atividade parasimpática, reduzindo frequência cardíaca e provocando vasodilatação. O oposto acontece na redução da pressão arterial. Novamente, o estímulo enviado pelos barorreceptores chega ao núcleo do trato solitário, provocando ativação do núcleo ambíguo, que vai levar a uma redução de frequência cardíaca, levando também à estimulação da região vasodilatadora caudal, que se comunica de forma inibitória com a região vasoconstritora rostral, com isso diminuindo a atividade levada pela cadeia simpática para o coração e vasos. Logo, o estímulo simpático é dado mediante uma variação de pressão, que é percebida como estiramento da parede do vaso. E esses reflexos provocados pelos barorreceptores têm como função inibir o centro vasoconstrictor bulbar e provocar excitação vagal, provocando com isso uma redução de frequência cardíaca, redução da força de contração e vasodilatação em todo o sistema circulatório. Os barorreceptores percebem, como eu falei, o estiramento da parede do vaso, provocado pelo aumento da pressão naquele local. Então, por exemplo, aqui nós temos um gráfico de pressão arterial contratempo, com uma pressão arterial em torno de 100 milímetros de mercúrio. Se fizermos um pinçamento da carótida comum abaixo do barorreceptor carotídeo, isso provoca uma redução de fluxo em direção ao barorreceptor, que é percebido como uma queda de pressão arterial, uma vez que ele vai ser menos estirado. Essa redução de pressão no seio carotídeo reduz a quantidade de estímulos que está sendo enviado para o centro vasomotor, então diminuindo a estimulação que chega no núcleo do trato solitário, diminuindo a estimulação do centro vasodilatador, que por sua vez vai deixar de inibir o vasoconstrictor, liberando a atividade simpática, provocando aumento de pressão arterial. Quando nós liberamos a carótida, permitindo então o retorno do fluxo a esses barorreceptores, a pressão volta ao local. Esse experimento indica que o barorreceptor está percebendo não o nível de pressão sistêmica, mas o grau de estiramento que está acontecendo no local onde ele está localizado. A ação dos barorreceptores se dá por uma modulação fina da pressão arterial e não por uma ação tudo ou nada. Como podemos ver aqui, níveis crescentes de pressão arterial provocam um estímulo crescente do barorreceptor. Essa resposta começa
em nível de pressão arterial em torno de 50 milímetros de mercúrio. Pressão arterial abaixo disso não é capaz de reduzir mais a estimulação dos baroreceptores. E o nível de pressão arterial médio de funcionamento normal, em torno de 100 milímetros de mercúrio, está exatamente no meio dessa curva, que é bastante verticalizada, mostrando que qualquer aumento, mesmo sutil, de pressão arterial já leva a uma grande variação de estímulo que está sendo enviado para o centro vasomotor. Da mesma forma que qualquer redução provoca uma intensa variação do estímulo que está sendo enviado, fazendo um ajuste fino da pressão arterial, aumentando e diminuindo a atividade simpática e parasimpática. Resumindo, então, uma estimulação dos baroreceptores arteriais por aumento de pressão arterial leva a estímulo do núcleo do trato solitário, que vai estimular a região vasodilatadora caudal, que por sua vez vai inibir a região vasoconstrictora rostral, provocando uma redução de resistência periférica e uma redução de débito cardíaco e de frequência cardíaca. A estimulação desses baroreceptores, quando chega também no núcleo do trato solitário, também provoca a ativação do núcleo ambíguo, levando à estimulação parasimpática com intensa redução de frequência cardíaca. Logo, o efeito de vasodilatação e redução de débito cardíaco e de frequência cardíaca, provocando então uma redução de pressão arterial. Lembrando que uma redução de pressão arterial também vai ser percebida por esses baroreceptores, que nesse caso vão diminuir os estímulos enviados para o centro vasomotor, diminuindo a ativação da região vasodilatadora, que vai deixar de inibir a região vasoconstrictora, levando a uma liberação da atividade simpática e, paralelamente, a uma redução da atividade parasimpática, culminando com aumento de frequência cardíaca, aumento de contratilidade e vasoconstrição para tentar compensar a baixa de pressão arterial. Outros mecanismos reflexos também auxiliam no controle rápido da pressão arterial. Um deles é o reflexo cardiopulmonar, que é provocado pelo estiramento da cavidade atrial e da artéria pulmonar. Como essas regiões são regiões de baixa pressão, eles são algumas vezes referidos como receptores de baixa pressão, mas na verdade eles também percebem estiramento. Nesse caso, eles vão ser estirados por aumento de volume, enviando uma informação ao centro vasomotor que é complementar à do baroreflexo, provocando também redução de frequência cardíaca e de resistência periférica. Esses, então, são receptores também de estiramento, só que localizados em regiões onde a pressão é baixa, então eles percebem aumento de volume. Eles minimizam as variações de pressão arterial em resposta a alterações de volume, e eles vão atuar, então, paralelamente aos baroreceptores. Esse reflexo cardiopulmonar também provoca uma dilatação reflexa das arteríolas aferentes renais, levando a um aumento de filtração, o que vai facilitar a perda de volume pelo rim. Então, um aumento de volume provoca estiramento e estimulação desses receptores cardiopulmonares, que mandam informação para o núcleo do trato solitário, ativando assim a região vasodilatadora caudal, que passa a inibir a região vasoconstrictora rostral, levando então a uma vasodilatação. O estímulo que chega ao núcleo do trato solitário também leva à ativação do núcleo ambíguo e do núcleo motor dorsal do vago, provocando queda da frequência cardíaca. Então, um efeito semelhante ao do baroreflexo. Já o quimiorreflexo é provocado pela estimulação de quimiorreceptores presentes também na aorta e no seio carotídeo, muito próximo aos baroreceptores, mas que captam alterações de oxigênio, CO2 e H+, no sangue que perfunde esses receptores. Os quimiorreceptores, eles são fracos controladores da pressão arterial, eles são muito importantes como controladores da ventilação. Uma vez ativado, então, esses quimiorreceptores, seja por uma baixa de oxigênio, aumento de CO2 ou aumento de H+, redução do pH, eles são ativados, levando a uma estimulação do núcleo do trato solitário, que agora ativa diretamente a região vasoconstritora, provocando vasoconstrição. E, ao mesmo tempo, ativa a região do núcleo ambíguo e motor dorsal do vago, levando a uma redução de frequência cardíaca. Vejam que a ação dos quimiorreceptores é diferente da do baroreceptor. Aqui nós temos uma ativação direta da região vasoconstritora e, simultaneamente, uma ativação do parasimpático. Qual é a grande vantagem disso? Provocar um aumento
de resistência periférica, levando a um aumento de pressão arterial, mas ao mesmo tempo, reduzindo a frequência cardíaca, reduz o consumo de oxigênio do coração, poupando um órgão nobre. Outro mecanismo de controle reflexo é a resposta isquêmica do sistema nervoso central. A isquemia cerebral leva a uma ativação direta de neurônios vasoconstrictores e de regiões cardioaceleradoras, através da alta concentração local de CO2. Essa é uma resposta de grande magnitude. É um dos mais importantes ativadores do sistema vasoconstrictor simpático. Mas apesar de ser muito intensa, ela é só ativada com pressão arterial abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Então não é um mecanismo que participa do controle das variações diárias de pressão arterial. Ela é mais um sistema de emergência. Além dos mecanismos reflexos, cujo mais importante é o baroreflexo, as respostas humorais também participam do controle rápido da pressão arterial. Nós temos aí a liberação de várias substâncias vasoconstrictoras, como as catecolaminas, que nós já citamos, noradrenalina e adrenalina. Outro potente vasoconstrictor é a angiotensina 2, que vai ser produzida principalmente pelo sistema renina-angiotensina. E também a vasopressina, que é o hormônio antidiurético, cuja liberação vai ser estimulada por alterações de osmolaridade e de pressão arterial. E também a produção de substâncias vasodilatadoras, como as cininas, acetilcolina e os peptídeos natriuréticos, atrial e cerebral. Esses peptídeos natriuréticos são liberados pela distensão de cavidade atrial e ventricular. Apesar dele ter esse nome, cerebral, porque ele foi descrito no cérebro, ele também é liberado pela cavidade ventricular. O peptídeo atrial natriurético é um bom exemplo de como os mecanismos de ajuste da pressão arterial funcionam de forma integrada. Ele é liberado em resposta a um aumento de volume atrial, também por estiramento, mas também pode ser liberado por aumento de pressão atrial ou de frequência cardíaca. Esses peptídeos levam ao aumento da taxa de filtração glomerular, aumentando a excreção de sódio e água, para com isso reduzir a pressão arterial. Paralelamente, eles também provocam inibição do sistema renina-angiotensina, interferindo com mecanismos de controle a longo prazo, o que também vai acentuar o efeito de aumento da excreção de sódio e água. Eles também têm ação direta sobre o músculo liso vascular, fazendo vasodilatação, auxiliando na redução da pressão arterial, então não só por redução de volume, mas também por redução da resistência vascular periférica, efeito esse que vai ser somado à inibição do sistema renina-angiotensina. O aumento de volume também é percebido pelo hipotálamo, reduzindo a liberação de hormônio antidiurético, o que também vai aumentar a excreção de sódio e água. O peptídeo atrial natriurético também tem efeitos diretos sobre a inibição do ADH, além do efeito reflexo que nós falamos anteriormente, de estiramento atrial, levando ao aumento da taxa de filtração glomerular por dilatação da arteríola aferente. O hormônio antidiurético é um hormônio liberado pela neurohipófise em estímulos como redução de volume, redução de pressão arterial e redução de estímulo beta-adrenérgico. Ele foi inicialmente descrito como vasopressina devido ao seu efeito de aumento de resistência periférica através de receptor V1, mas ele também tem o efeito principal de aumentar a reabsorção renal de água por outro receptor V2. Mecanismos de controle de fluxo local também vão participar da resposta rápida de controle da pressão arterial, através da liberação de substâncias vasoconstrictoras e vasodilatadoras pelo endotélio capilar, como nós falamos na aula de microcirculação. Então, o endotélio hoje se sabe que é uma estrutura extremamente ativa, liberando substâncias vasoativas, tanto vasoconstrictoras quanto vasodilatadoras. A principal substância vasodilatadora liberada pelo endotélio é o óxido nítrico e a principal vasoconstrictora, a endotelina. Além disso, o efeito mecânico do fluxo, chamado de estresse de cisalhamento, sobre a parede do vaso, sobre essa camada endotelial, também leva à liberação de substâncias vasoativas. Além disso, o efeito mecânico do fluxo também produz uma resposta local, conhecida como efeito miogênico, que é a vasoconstricção em resposta a um aumento de pressão transmural, para regular o fluxo local. Então, a resistência periférica também está tendo um controle local em resposta a vários estímulos constrictores e
dilatadores que vão modular a quantidade de cálcio no músculo liso vascular, levando ou a contração ou a vasodilatação. Nós vimos então que o controle rápido da pressão arterial é feito fundamentalmente pelo sistema nervoso autônomo, através de mecanismos reflexos. Desses mecanismos reflexos, o mais importante é o baroreceptor. Então, quando nós falamos de controle rápido da pressão arterial, nós estamos falando de baroreflexo. Mas existe ainda uma outra resposta rápida de mudança de pressão arterial que acontece, por exemplo, no exercício e no estresse. Enquanto mecanismo reflexo são mecanismos de feedback que dependem de sensores periféricos, a ativação que acontece do sistema cardiovascular durante o exercício e o estresse são respostas anterógradas, onde ocorre aumento da estimulação adrenérgica, redução da atividade vagal e aumento da frequência cardíaca, mas por uma ativação direta do centro vasomotor a partir de outras áreas cerebrais, levando à estimulação de áreas vasoconstrictoras e cardioaceleradoras. Então, como resumo do controle rápido a curto prazo da pressão arterial, nós temos que esse controle é feito pelo sistema nervoso autônomo, principalmente através do baroreflexo, não podendo esquecer de comentar uma resposta rápida ao exercício, que é todo um capítulo à parte. E esse controle é feito por um equilíbrio entre atividade simpática e parasimpática. Um predomínio de atividade simpática levando a aumento da frequência cardíaca, aumento da velocidade de condução, aumento da contratilidade e vasoconstrição, enquanto que um predomínio de atividade simpática leva a uma redução de frequência cardíaca e uma vasodilatação secundária. Esse controle sempre se dá por um equilíbrio entre essas duas forças.